Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tá começando o episódio de número 10 do Acorde, o podcast das canções do povo. E hoje, meus amigos e minhas amigas, tchan tchan tchan, que rufem os tambores. Hoje cumpriremos nossa promessa. Vamos fazer um episódio totalmente especial, totalmente fora do protocolo, hein? Totalmente livre e totalmente demais. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais quem faz o Acorde com as nossas canções mais revolucionárias, pessoais e autobiográficas. Calma que eu já te explico como é que vai funcionar essa bagaça. Antes vou me apresentar, para quem ainda não me conhece. Sou Lucas Stanislau, jornalista brasileiro, e tô aqui com a minha querida companheira, nossa historiadora, Dani Teles. Eita, que chegou o grande dia do episódio 10 do Acorde, né? Eu tô muito animada, mas já com saudade, porque é o último da temporada. Mas vamos, que hoje tem desafio dos grandes, e vocês não fazem ideia da beleza que tá a segunda temporada, que tá no forninho. E também com o nosso querido amigo e companheiro, nosso músico e psicólogo, Lucas Dorim. Salve, pessoal, super feliz de estar aqui com vocês hoje. Bora aí para esse desafio do episódio número 10 e vamos ver se até o final desse episódio eu consigo achar alguma forma de citar o Black Sabbath. Não sei como, mas ao longo do episódio a gente vai tentar achar esse gancho, Lucas. Não, vocês não têm noção. Surpresas nesse episódio, muitas surpresas, vocês não perdem por esperar. Sinto que alguém está passando por mudanças, hein? E esse alguém não sou eu nem Dorim. Muito bem, muito bem. Já indicamos aqui, ó, uma grande paixão em comum de nós três. E eu acho que tanto eu, quanto Dorim, quanto Dani, queremos muito dar um jeito de citar o Black Sabbath até o fim. Vamos ver se a gente vai conseguir no episódio de hoje. Que, como a Dani adiantou, é o último da primeira temporada, mas isso não significa nada de nenhuma maneira que você vai ficar sem o Acorde, porque logo logo a gente vai estar de volta, a gente está preparando já os episódios da segunda temporada. Em breve a gente vai te avisar, acho que na Rádio Rebelde, até lá, na Rádio Rebelde, porque a Rádio Rebelde sabe de tudo, né? Ela sabe de coisas que a gente ainda nem sabe, que a gente sabe, e ela já sabe. Então daqui a pouco você vai ouvir a Rádio Rebelde e vai ter aí o prazo de quantos dias o Acorde vai ficar longe de você, quando ele vai voltar, qual vai ser o período, qual vai ser a pausa, enfim, as novidades que vão rolar no nosso podcast daí pra frente. Mas, para continuar com a nossa pauta aqui, o nosso episódio especial, eu queria perguntar pro nosso querido ouvinte, quando foi que você, cara ouvinte, deu aquele primeiro pulo diante de uma injustiça nesse mundo, né? Quando foi que você percebeu que tinha alguma coisa errada no planeta, que tinha gente ganhando demais, gente ganhando de menos, gente explorando demais, gente sendo explorada? Quando foi que você percebeu que existia o certo, o errado e que isso tinha a ver com o jeito com que o mundo funcionava, né? Eu sei que nesse momento você deve estar aí lembrando de situações pessoais, anedotas, causos, histórias, né? Ou dramas, tragédias pessoais, enfim, experiências que aconteceram com você ou que você pelo menos testemunhou, né? E essas experiências têm tudo a ver com o episódio de hoje, porque se eu te disser, você vai acreditar. Algumas dessas experiências que me fizeram acordar para a vida foi ouvir música. E se eu te contar que algumas dessas músicas foram fundamentais para que eu pudesse perceber o real funcionamento do mundo e pudesse, assim, me posicionar diante dele da maneira mais combativa e assertiva. Eu acho que tá bem claro aqui, né, no Acorde, que pra gente aqui do Acorde, a música não tem somente uma função de entreter, de divertir. A música, ela é muito mais do que isso, né? A música, ela tem o poder de marcar experiências individuais e ser parte constitutiva, né, da formação da gente enquanto pessoa, enquanto indivíduo e enquanto ser coletivo, que se posiciona e que pensa em conjunto. E foi por isso que hoje a gente decidiu fazer um episódio completamente diferente e falar das músicas que nos despertaram para o mundo. Então quem canta no episódio de hoje do Acorde é a gente mesmo, falando das nossas músicas preferidas de luta da vida. E a gente já volta para falar dessas histórias logo depois dos informes da Rádio Rebelde. VaptVupt, não sai daí. Как родная меня мать.
Aquí Radio Rebelde. Alô, alô, queridos ouvintes, como vocês estão? Que prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma Rádio Rebelde. Essa que é a última edição da primeira temporada do Acorde. É que a gente precisa fazer uma pausa estratégica, gente, para reorganizar alguns fluxos de produção, colocar em ordem aí, né, alguns detalhes, mas eu garanto que em breve a gente vai estar junto novamente, uma vez mais. Nós vamos voltar no dia 30 de outubro, hein? Portanto, ficaremos 4 semanas longe de vocês, sem episódios inéditos nesse período. Mas você não precisa, claro, ficar longe da gente nesse tempo. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente está com @podcastacorde e no TikTok com @acordepodcast. Por lá a gente vai continuar com nossos conteúdos especiais, né, com os cortes dos episódios e outros materiais bacanas para você ficar conectado com a gente, ok? Se nesse tempo você sentir saudade e quiser conversar com a gente, manda um e-mail para podcastacorde@gmail.com. Lembrando que a gente está em quase todas as plataformas de podcast e também no nosso canal do YouTube. Então se inscrevam lá no canal, marca o sino pequenino e segue a gente também no Spotify, no Deezer, enfim, onde você estiver ouvindo, porque ajuda a gente a chegar em mais ouvintes e de quebra você fica sabendo sempre que subir um episódio novo do Acorde. Agora é a hora do merchan. Tenho que pedir para você assinar o Acorde na plataforma Orelo. De verdade, gente, dá uma olhada lá nas assinaturas, porque elas estão bem acessíveis, tá? E uma assinatura por lá ajuda demais a gente continuar com o projeto. Além de apoiar o Acorde, você ganha recompensas maravilhosas. Agradecimentos especiais, as playlists exclusivas, né, com as músicas dos artistas que a gente trata aqui na semana, e aquela newsletter totalmente fabulosa, exclusiva, semanal, com um conteúdo indispensável sobre o tema do episódio do Acorde. Então vai lá, o link do Orelo tá na descrição do episódio, dá uma olhada e ajuda a gente, beleza? Outra forma de apoiar o Acorde é pelo Pix. Nossa chave é podcastacorde@gmail.com. Então dá aquela moral pra gente continuar o nosso projeto e voltar com uma segunda temporada bem massa pra vocês, beleza? Então é isso, meus queridos ouvintes. Quero agradecer em nome de toda a equipe do Acorde por esses 10 episódios maravilhosos que vocês acompanharam a gente. Muito obrigado pela audiência. É pra vocês que a gente faz o Acorde. Sem vocês nós não somos nada. Não nos abandonem, em breve voltaremos com mais música e política por aqui. E agora vamos logo saber quais são as canções de luta das nossas vidas, certo? Obrigado de satisfação e bora pro episódio. Muito bem, hoje vocês sentiram que o episódio de hoje é tipo aquele último dia de trabalho no escritório, né, do fim do ano, as cadeiras meio viradas para cima, todo mundo ali na copa tomando cidra no copo plástico, né, aquele clima de semi-anarquia, né, que você sente que você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo, tá? Cuidado, pessoal, porque você faz tudo nessas festas de escritório, aí você pode acabar demitido, então vai com calma aí na Cerezé. Mas eu tô falando que a gente tá gravando nesse clima porque hoje é praticamente isso, sem pauta, só que não, a gente vai falar das músicas que marcaram a nossa formação, as músicas que fizeram a gente acordar pro mundo, daí inclusive o nome do podcast, né, Acorde, se você ainda não percebeu até o 10º episódio, tá aí, entregamos a referência. Cada um de nós vai escolher 5 canções, fazer então o nosso top 5, né, nossas 5 canções de vida, de luta que nos despertaram pro mundo. E a gente vai fazer da quinta até a primeira, né, em ordem, então, crescente. E a gente vai começar assim, alguém se voluntaria para falar a sua quinta, depois o Dorinho fala a quinta dele, eu falo a minha quinta, a Dani fala a sua quinta. E aí volta, Dorinho fala a quarta, eu falo a quarta, Dani fala a quarta. Não nessa ordem. Pode ser assim, gente? Fechamos essas regras, então, de funcionamento nessa nossa ciranda do episódio de hoje? Retomando essa tradição milenar que é uma das tradições mais antigas da raça humana, que é fazer playlist, né, cara? Uma das grandes vocações do Homo sapiens, né?
É um instinto mais primitivo do ser humano fazer playlist. E acho que, inclusive, tá ali, antes mesmo da descoberta do cassete, a invenção da playlist. Mas então, quem quer começar, gente? Eu não sei. Hoje eu tô meio assim, tô meio acanhado, meio introvertido, meio jeca. Não sei se alguém se voluntaria. Não, top 5 é muita crueldade para os amantes da playlist, né? Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu topei, porque foi muito difícil escolher 5 e só 5, mas também foi muito legal repensar e relembrar, enfim, pessoas, fases da vida. Também estou animadíssima para ouvir de vocês, porque, como sempre, a gente não combinou, não mostrou um para o outro o que escolheu, então acho que vai ser legal. Eu posso me voluntariar para começar, então. A música que eu escolhi para a quinta posição tem um caráter muito pessoal, porque ela é de um cantor que toda a minha família gosta muito. Já deu até briga, porque um roubou o CD do outro e tudo mais. Mas enfim, desde muito pequena, entre Laírton e seus teclados e Calcinha Preta, presenças constantes assim nos encontros da minha família, sempre naquele fim de noite, quando a energia para dançar já tinha acabado, a gente acabava ouvindo Zé Ramalho. E aí meu tio Ari falava: "Rapaz, esse bicho canta demais". Meu pai tentava imitar ele cantando Avo Rai, então presença super constante na minha casa. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu escolhi Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, porque eu escuto ela desde muito cedo. Eu não entendia muito a letra, não entendia, porque todo mundo, na hora que ela tocava, parava de falar, que é coisa muito difícil na minha família, para escutar ela, mas nada como o tempo, né? Eu entendi, depois de um tempo que ela estava falando, e eu passei a entender por que todo mundo ouvia ela um pouco em silêncio na cozinha. Eu sei que ela é uma canção muito conhecida, mas eu acho que às vezes quando a música fica tão famosa assim, ela foi tema de novela, né, do Rei do Gado e tal, a gente para de prestar atenção de verdade na letra e no que ela significa, então eu acho que vale rememorar, assim, reouvir Admirável Gado Novo. Acho que todo mundo conhece a letra, mas eu posso destacar uma parte que eu acho que é muito massa, que é, enfim, é o clássico, né? Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem, à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer, né? Ela tá no segundo disco do Zé Ramalho 2. Gente, a capa desse disco é um surto, é muito boa. Mas enfim, esse disco foi lançado em 79, em plena ditadura, e é um disco muito bom no geral. Ela é uma crítica, né, à ditadura militar, faz uma clara referência ao livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. A base rítmica dela é um baião, e o refrão, que todo mundo já conhece, ô vida de gado, é um aboio, né? Que, enfim, aboio é um canto sem palavras, cantado pelos vaqueiros para conduzir o gado, é uma coisa muito típica, né? Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o aboio, e descobri que ele tem origem moura. Enfim, achei legal essas informações e minha quinta posição é Admirável Gado Novo. O aboi é aquele gênero que vem de tocar boiada, não? Que tem naqueles discos da coleção Marcos Pereira, né? Que a gente tem aqueles LPs lá, né? O aboi é essa, que vem desse canto, assim, né? De monossilábico, né? A, E, A, O, né? É isso, né? Exatamente. Tem o e boi, que é um clássico. Esse e, o também é uma forma de aboio. Enfim, tem vários cantos, assim, monossilábicos que são de condução de gado, né? De vaqueiros, assim. É muito típico do Nordeste, mas também tem muito no Rio Grande do Sul. É louco, né? Une norte e sul, assim, mas é interessante. E vem com os portugueses, e aí tem uma origem moura, da invasão da Península Ibérica e tal, e acaba chegando no Admirável Gado Novo. Muito louco, né? Nossa, mas muito legal, não sabia dessa questão da origem moura, inclusive dá uma boa margem para a gente pensar até um episódio, né, sobre essas canções de trabalho do campo, né? Muito legal. Nossa, e o Zé Ramalho é um repertório absurdo que ele tem, né? Tipo, cultural, assim. E ele é muito doido, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que ele faz uma referência ao dos Huxley, faz essa crítica, trazendo um negócio, uma referência com o boi. Aí ele vai ter uma música citando o quadrinho do Super-Homem. Ele é muito louco, muito eclético, né? Uma loucura mesmo. Sim, é o paraibano que acredita nos ETs e tal, tá lá esperando o táxi lunar. Eu adoro, é muito bom. E que gravou aquele álbum lendário do Caminho do Peabiru, né? Aquele álbum, uma das histórias das maiores raridades, assim, da MPB, né?
Quando você falou álbum lendário, eu achei que você ia falar do disco cover de Bob Dylan. Eu não sei dessa história, como é que é? Como assim, cara? É o sucesso de vendas do Zé Ramalho. Ele gravou um disco inteirinho fazendo versões em português das músicas do Bob Dylan. Não, eu conheço essas Não. músicas, mas não sabia que elas eram, Ah, sim. tipo, um álbum, assim, todo com esse conceito. E ele é fãzaço de Bob Dylan, né? Ele é muito fã, ele é muito fã. Mas eu confesso, assim, opinião pessoal, tá? Vocês podem me apedrejar aqui, mas não é um grande momento da carreira do Zé Ramalho. Não é um dos melhores momentos. Apesar de que eu sei que tem gente aqui que gosta muito de Baby Blue com a Gal, que a versão é dele, não? É dele, Negro Amor. É dele. Eu adoro. Sou eu a pessoa que gosta muito. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito da versão dele. Ouso dizer que eu gosto mais do que a versão do Bob Dylan. Vamos lá, quem vai agora? Eu ou Dorim? O Lucas vai agora. Pode Quer ir? seguir. Posso ir? Tá bom, então. Então, muito bem. Da Paraíba ao Bowery, a Nova York. Gente, é assim, a minha primeira música aqui, e eu confesso que eu tentei fazer pensando aí em 5, 4, 3, 2, 1, mas eu acho que não tem um sentido, assim, da música que menos me acordou pra música que mais me acordou. Eu acho que são fases da nossa vida, né, e eu vou colocar ela aqui em quinto lugar, como talvez o primeiro som do tipo que eu entendi como música, né, sem contar ali canções de niná, né, que a gente ouve de infância e tal, como som que me despertou para algo além. Eu tenho as primeiras lembranças de música, além das canções que minha mãe cantava de niná, são as canções que minha avó cantava para me embalar na rede. Então ela me cantava sem brincadeira, ela era tipo Dalva de Oliveira, Lamartine Babo, então Bandeira Branca, Barracão de Zinco, Touradas de Madrid. Eu lembro disso antes de lembrar de mim, assim, antes de lembrar de existir, eu lembro dessas canções. Mas são coisas muito afetivas, né, de infância, não é o objetivo da gente aqui hoje. O objetivo da gente aqui hoje é falar de músicas que te acordaram. E quando eu escutei esses sons, essas notas, essas poucas notas, elas retumbaram de uma maneira diferente em mim e me mostraram que tinha outra coisa no mundo, né, aquela furada de bolha, assim, né, "Putz, tem alguma coisa acontecendo que, né, alguma coisa de errado não está certo, ou alguma coisa de errado tá certo, né, é por aqui". E eu vou ter que falar do Ramones, eu vou ter que falar dos Ramones, Los Ramones, que talvez seja o melhor nome de banda de todos os tempos. E alguém em algum momento vai ter que cortar os cabos do meu microfone, porque se deixar eu vou falar 5 horas de Ramones, não é esse o objetivo, eu prometo que eu vou tentar ser sucinto aqui. E eu pensando em uma música, é quase uma tortura pra mim pensar em uma música minha que eu deveria escolher dos Ramones, porque, de fato, quando eu comecei a me interessar mais por música os Ramones foram o primeiro som que me bateu e me disse: "Olha, tem alguma coisa diferente da bolha e dá para enfrentar algo, dá para quebrar padrões estéticos, melódicos, harmônicos, sociais, né, culturais, de reprodutivos, né, pela música, é o Ramones que eu penso, com um disquinho, um CDzinho que meu pai tinha lá nas gavetas empoeiradas, que é o Rocket to Russia, o míssil para a Rússia de 77. Assim, eu vou fazer a menção honrosa a uma música, porque eu sou obrigado aqui pelas regras do acorde, senão eu não saio vivo daqui hoje, Dani e Donin me expulsam do programa e eu não volto para apresentar a segunda temporada. Mas eu quero só deixar claro que eu escolho esse disco, tá? Porque de fato foi esse disco que me fez procurar outras coisas que ouvi que tivessem o mesmo peso na minha vida, que me incomodasse, que gerasse esse incômodo, que gerassem essa força motriz de buscar sempre coisas diferentes, novas, né, fora da curva, que me instigassem, que me fizessem questionar, né. Mas é isso, eu escolho o Rocket to Russia como quinta posição. Eu vou colocar uma música aí que vocês, não sei, vou jogar pra galera, né, lembra, não tinha aquele personagem da escolinha? Aí eu vou pra galera. Vocês podem escolher a música pra mim aí, porque qualquer uma delas serviria, tá. Mas eu acho assim, o Ramones, antes que alguém fale: "Porra, mas os caras conservadores, de direita, americanos", sim, sim, são isso mesmo. Johnny Ramone é um cara que do Partido Republicano, né, que adorava o Bush, os caras tudo
O Joey talvez fosse o cara mais ali, mais de boa, né? Mas não tem nada de revolucionário e comunista neles, tá? Eles não são comunistas, eles não são de esquerda, eles não são. Mas para mim, Ramones tem algo a mais. Além dessa experiência pessoal, né? Que foi a primeira coisa que me bateu, eu acho que o Ramones, para além de tudo, ele tem um valor enquanto performance, né? Enquanto performance, enquanto o tipo de coisa que eles estão fazendo ali. Esses dias eu estava ouvindo um podcast muito legal de música com o André Barcinski, e ele fala exatamente isso, que o Ramones, e eles não tinham essa consciência, mas o Ramones era mais uma arte performance do que uma banda musical, porque era tudo muito tosco, era tudo muito, sei lá, se você colocasse para isso para tocar para qualquer desavisado, o músico, não sei, fala, que ridículo isso é muito ridículo, uns caras, né, uns moleque assim, sujo, rasgado, fazendo esse som lixo, mas é justamente isso. Os caras surgem numa época em que as bandas mais tops eram, sei lá, Eagles, Yes, aquele rock todo rebuscado e tal. E os caras vêm romper com toda uma estética, né? E é aquilo, né? As capas preto e branco. As músicas I Wanna ou I Don't Wanna, né? Então, tudo esse minimalismo, esse maniqueísmo quase, né? Sim e não. E essa proposta estética brutal. E isso, obviamente, eu elucubrei depois de grande. Quando eu era moleque, isso só me suava. Eu falava, caramba, isso me dava uma energia dentro de mim que eu falava, eu preciso sair e pôr fogo em alguma coisa, que alguma coisa tá errada no mundo. Era essa sensação que eu tinha quando eu ouvia o Rocket to Rússia. Descasso, acho que é o terceiro de estúdio dos Ramones. Nem talvez as letras não sejam as mais políticas, né? Tem ali no primeiro tem letras até mais interessantes do ponto de vista social, eu acho, do que esse. Mas esse é o meu, pessoal, é o meu disco, Rocket to Russia, de 77. E aí eu vou pôr aí, sei lá, She is a Punk Rocker, porque é uma música que fala de uma mulher inspirada na personagem da Xena, né? A princesa guerreira e os dos quadrinhos, né? Que vem da floresta, da selva e tal. Enfim, esse é meu disco e essa é minha música. Pode pôr China, ou pode pôr também I Don't Care, ou pode pôr também Here Today, Gone Tomorrow, que é uma linda balada de amor. Mas eu tinha que salvar Ramones aqui, eu tinha que colocar essa banda maravilhosa no meu top 5. Depois disso, eu não falo mais nada de Ramones, tá? Acabou. Eu sabia que ia ter Ramones, sabia muito. Então, é louco, né? O que você falou da Xena. A Xena é o primeiro ícone lésbico, né, da nossa infância. É muito mó louco, né, pensar isso. Sabe uma que eu pensei quando você estava falando deles e tudo mais, do Teenage Lobotomy, vocês falam assim? Que eu acho uma letra muito interessante, apesar de ser muito simples, assim. Eles falam, tipo, o DDT fez algo em mim. O DDT é tipo um inseticida, é como se, sei lá, passasse um inseticida no bairro deles, porque eram uns moleque pobre, uns moleque lascado. E aí, tipo, contaminou, tá ligado? Tipo, uma coisa de ser tratado como um inseto. Eu acho que eles representam, assim, um espírito de época, assim. Por mais que talvez não tenha sido intencional, eles denunciam um monte de coisa também, né? Enfim, acho que justíssimo o Ramones estar aí no seu top 5. Gostei. E tem uma questão interessante que foge até da proposta deles próprios, né? Do que eles queriam fazer, porque o Ramones tem uma certa mensagem sobre a forma também de se fazer a música, né? Uma coisa que você se torna muito mais autônomo, por exemplo. Você novinho ali ouve Ramones, você pega um violão, por exemplo, pô, eu consigo fazer isso, né? Consigo pelo menos aprender os acordes. Então você se apropria muito mais da música, você começa a ter ideias assim, puxa, dá para fazer, eu consigo compor, eu consigo fazer uma coisa parecida com isso. E isso teve um impacto assim, principalmente você vê, cara, o Ramones foi tipo amado na América Latina. Então, acho que tem essa correlação interessante, né? Tipo, de uma certa dificuldade que tinha que tem, né, nos países do dito assim terceiro mundo, de acesso mesmo a estúdio, a aulas mesmo, né, de música de fato, né, aprender lá certinho, não sei o quê. E a forma como o punk rock pegou, assim, então você pega, tipo, lugares como o México, o Brasil, a Argentina, Ramones são, tipo, deuses, assim, nesses lugares. Que eu acho que tem muito a ver também com as condições materiais da juventude, né, nesses países. Eu acho até, arrisco dizer, que os Ramones foram maiores na América
Latina do que até nos Estados Unidos, na Europa, né? Total, eles inclusive reclamavam, né, que eles demoraram muito a conseguir fazer uma turnê em todos os Estados Unidos, né, eles não eram reconhecidos, né? Eles eram, tipo, tocavam em lugares meio B, né, eles não tinham essa recepção que uma grande banda americana teria, né? Que é muito, lá é muito fácil você virar uma grande banda, você enche um estádio, né, principalmente nos anos 70 e 80, que foi a época dos grandes concertos, né, dos grandes shows em estádio, né? E aqui eles enchiam o estádio do Vélez, na Argentina. É muito louco isso mesmo. Muito louco isso mesmo, essa relação, né? Nunca tinha pensado nisso. Muito interessante. Estamos ansiosos, Dorim. Vai que é sua. Bom, vou começar fazendo uma pergunta aí para vocês dois. Vocês conseguiram passar incólumes, vocês conseguiram passar a margem do fenômeno que foi System of a Down no começo dos anos 2000? Eu passei aquelas estragando. Não, eu nunca gostei. Mas é porque eu não gostava muito de rock, no geral. Eu gostava de rock, mas eu gostava, sei lá, de Janis Joplin, gostava umas coisas meio hippie. E aí, System of a Down, eu tipo assim, meus amigos gostavam muito, todo mundo ouvia muito na minha escola, mas eu nunca parei pra ouvir. Eu só conheço aquele meme da Dilma falando com a música do System of a Down. Eu não lembro agora como é que ela canta, mas aquilo é muito bom. É, o System of Dilma, né? Se Deus quiser. Nós temos o projeto de mudança, né? Esse aí. Mas, cara, você sabe que eu tinha muitos amigos que eram muito fãs de System e eles nunca conseguiram me arrastar. Eu gostava, mas eu ficava meio assim no lado A, sabe? Eu curtia com eles e tal, achava legal, mas eu sempre fui muito lado A e eu nunca entrei de cabeça nas letras, apesar de eu sempre ter tido essa influência. Eu andava com uns grupinhos, os caras que gostavam, via todo mundo usando camiseta, né? Mas eu nunca entrei de cabeça, nunca passei do lado A, assim, conhecia só coisa ou outra. Então, foi de fato uma febre, e em especial no Brasil, inclusive, né? Também tem uma banda que fez muito sucesso na América Latina também. Eu acho que inclusive até mais que nos Estados Unidos. Mas no começo dos anos 2000, o System, assim, explodiu e era muito novo, né? O som deles, tipo, era muito diferente, né? De muita coisa que estava sendo feita. Tinha lá uma referência sonora a um certo estilo que já estava rolando, né? Bandas tipo Korn e tal, mas era um negócio um passo além, assim. E muito disso vinha pela questão de que, tipo, todos os membros, eles são descendentes de armênios, né? Todos os membros da banda. E isso era uma identidade muito forte, é uma identidade muito forte do System of a Down. Eu fui completamente viciado, assim. Eu tive todos os discos, ouvia de cabo a rabo, assim. E as letras são muito, assim, meio misteriosas, assim, meio dadaístas, às vezes. Só que muitas das letras fazem referências a diversas questões, não só da crítica social aos Estados Unidos, que estava ali na era Bush, Guerra do Iraque, aquele rolê todo, assim, que entra aí também o Rage, né, o Rage Against the Machine. Então, tipo, eles tinham muitas críticas à administração dos Estados Unidos, mas tem um lado do System que é muito forte, que é a denúncia do genocídio armênio. E foi uma história que eu fui ter acesso, né, um episódio histórico que eu fui ter acesso pelo System. E isso me fez ir atrás, tipo, pegava as letras, lia e já estava ali, já era uma época que eu estava começando a ter acesso à internet em casa, então já tinha essa autonomia de conseguir achar as letras, de conseguir pesquisar no Google, e foi assim, explodir a cabeça, assim, porque cada letra tem um contexto por trás e você ia meio que decifrando, assim, as coisas ainda não eram tão mastigadas como podem ser hoje, né? Que hoje em dia, assim, você quer entender uma coisa, ou melhor, você quer entender a interpretação que os outros têm de algo, já joga ali, vai ter vídeo, vai ter análise. E na época, apesar de já ter a internet, era um negócio que você tinha que meio que construindo aquele significado, né? Eu não tinha tanta compreensão do inglês também, então. E aí eu selecionei para esse despertar, assim, tipo, puta merda, tem coisas no mundo, coisas acontecem, né? E coisas que às vezes a gente não sabe, não aprende na escola. Para mim foi uma música do System que é Holy Mountains, que tá no disco Hypnotize de 2005, que é uma música que faz referência direta ao genocídio armênio, que foi esse genocídio, né, que ocorreu ali entre 1915 e 1923, que foi perpetrado ali
pelo governo imperial do Império Otomano, que é a atual Turquia, contra o povo armênio, né? Uma das maiores tragédias do século XX, pouquíssimo estudada, assim, pelo menos no Brasil, e o Brasil é um país da diáspora armênia, né? Vieram muitos armênios para o Brasil, a comunidade é muito grande aqui no país. Outro lugar que a comunidade é muito grande é justamente na Califórnia, de onde veio o System. Inclusive, uma coisa interessante, acho que foi 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, final de setembro de 2020, pipocou ali um conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, um conflito armado. Eles chegaram a entrar em conflito ali em regiões de fronteira, e o System of a Down voltou para lançar 2 músicas. Eles voltaram só para lançar essas 2 músicas falando sobre esse conflito e pararam. Então eles são uma banda temática sobre a história do povo armênio. Super interessante e fez eu pensar tudo isso aí. E é aquela coisa, né? Uma coisa puxa a outra aí. Isso me fez ir ler sobre o genocídio armênio, mas quem é o povo armênio? Mas o que é o Império Otomano? Liga na história da Primeira Guerra Mundial, né? Que esse episódio vem meio que na esteira também desse conflito. E aí, enfim, o resto é história, literalmente, que são coisas que me motivaram depois a ir fazer uma graduação de história também, que eu não cheguei a concluir, mas que gera essa curiosidade, essa vontade de aprender que me move a estar aqui hoje também com vocês. Então, é isso. Nossa, que demais, eu adorei saber. Eu vou atrás agora System of a Down. Porque é muito louco, porque, tipo assim, como eu não entrei pra ouvir System of a Down, então também não entendi inglês, então eu não fui atrás. E aí, por isso, eu não vi as letras. Eu sempre achei que fosse uma banda, tipo, uma banda de metal, assim, um metal, né, com algumas inovações que eu sei que tem e tal. Tem um som muito original, em alguma medida, mas eu nunca fui atrás. E agora, sabendo disso, eu fiquei até. Vou até ir atrás, assim, vou até ver umas letras e tal. E do genocídio armênio é foda, né? Porque agora tá tendo uma ofensiva do Azerbaijão agora, né? E aí estão falando que pode, enfim, ter um outro conflito, um outro problema na Armênia e tal. Então também é uma questão super atual. Talvez o System of a Down até, sei lá, não sei, talvez apareçam, façam algum. É meio que isso, eles fazem aparições meio pontuais para certas denúncias, assim. Então é capaz até Ah, que eu vi que deu uma escalada ali nessa questão entre a Armênia e Azerbaijão, é capaz que eles voltem com alguma coisa. Inclusive, se vocês colocarem no YouTube System of a Down live, né, ao vivo na Armênia, cara, tem um show deles, eu não sei exatamente em qual cidade, mas é impressionante o show que eles fizeram na própria Armênia. E assim, é um mar de gente, é uma coisa linda, 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 assim. Você vê, assim, eles são amados pelo povo, assim, armênio. E tem essa questão muito parecida com o povo palestino, né? Apesar de você pode ser filho ou neto de armênio, eles têm essa identificação muito forte como armênios, né? Como pessoas da diáspora. Por mais que tenha nascido nos Estados Unidos, continua sendo armênio e daí por diante. uma tragédia em comum, né? Exatamente. Não, e é louco porque e eu sempre achei o System muito rico melodicamente, né? E harmonicamente, assim, eles não são uma banda. O que é isso, Dorinha? New metal, o estilo? Porque você vê que tem uma preocupação também, né? Com harmonia, com melodia, e o cara canta muito. Eu acho que sempre tem um vocal muito, muito bom. Canta demais. E depois ele foi cantar música de câmara. Depois ele foi cantar com orquestra, né? Que ele Caramba. teve um projeto, inclusive um projeto também com muita referência ao genocídio armênio, mas um projeto mais com violino, orquestra e tal. Mas é completamente o som quando sai era bizarro mesmo, né? Não parecia nada. Não parecia com nada que tinha. O pessoal põe assim Exato. na esteira do nu metal, aquele metal meio misturado com rap ali do tipo, que era bem comercialzão, né? Tipo Limp Bizkit, Korn, Uhum. mas não é exatamente isso, é System of a Down. Eles têm muito som de música armênia também no umas escalas assim de guitarra. Para a quarta posição, eu vou trazer uma das minhas cantoras preferidas, que é a Violeta Parra, uma militante comunista chilena, que com certeza absoluta vai estar aí na segunda temporada do Acorde. Eu escolhi a Riba Queimando el Sol, que fala sobre as condições ali mais do que desumanas que os trabalhadores das minas de carvão no Chile viviam, né? Essa música
eu quis trazer ela porque ela é uma espécie de registro feito pela Violeta, que era além de comunista, uma folclorista, né? Ela tomou para si essa missão de percorrer o Chile atrás das músicas tradicionais e de entender a realidade do Chile para além da capital Santiago, né? E ali tentando perguntar para um para outro se lembrava de alguma música de infância que o bisavô cantava, que o tataravô cantava, ela não deixou de registrar ela mesma o que estava acontecendo nesse Chile tão desigual e tão, enfim, horrível para a classe trabalhadora. Essa é uma música que reflete esse impacto que a Violeta sentiu quando ela vai até La Pampa. Ela fala na música, né, que ela foi para lá como um tirigui, que é um pássaro, né. E aí ela disse que assim que ela chega lá, primeiro o tirigui, né, ou ela, perdeu as penas e logo depois perdeu a voz. Acho que as penas pelo calor, né, a voz pela fumaça, e, enfim, a voz da falta da esperança, né. Eu queria destacar um verso que é: "Quando vi os mineiros dentro do seu quarto, eu pensei que até o caracol na sua concha vive melhor, e na sombra das leis o refinado ladrão também vive melhor", né. Toda a música é entrecortada, né, pela frase "Arriba queimando o sol", que é "acima queimando o sol" ou "debaixo do sol", né. Ela tá no disco El Folklore de Chile, segundo Violeta Parra, de 1962. E, enfim, é uma canção dentre as muitas que eu gostaria de destacar dela, eu escolho Arriba Queimando el Sol, que eu acho que representa muito a missão da Violeta e foi tanto as músicas da Violeta quanto saber a história da Violeta, assim, me emocionaram e me inspiraram, assim, para saber mais, a Violeta foi meio uma porta de entrada para mim, assim, para muitas outras músicas e artistas e para política também acabou sendo ela, assim, foi uma das primeiras cantoras, assim, que eu tive contato e que me acordaram para fazer o jus à brincadeira do programa hoje. Não, sensacional, né? E assim, super trunfo para fazer aí a referência ao nosso quadro Fim do Mundo. A Violeta Parra é um super trunfo, né, da canção mundial. Eu acho que figuras como ela são raras, né? Quando a gente vê uma história como a dela, por exemplo, as discussões, às vezes, às vezes eu me sinto até um pouco assim, né? Eu sei que a gente não pode colocar em termos, né, tão maniqueístas às vezes, mas o que adianta a gente ficar discutindo, né? Ah, sei lá, pop assim, rock assado. Puta, a Violeta, cara, olha o que ela foi fazer, meu. Ela foi atrás de estilos de música que, se não fosse ela, a gente nem conheceria, entendeu? Então, a música no subdesenvolvimento tem essa desvantagem, né? Desvantagem, porque enquanto lá eles tiveram acetato e vinil para gravar tudo, aqui a gente tava, né, se lascando e perdendo música. Quantas a gente não perdeu, né? Quantas a gente não perdeu? Sem contar as grandes contribuições musicais e poéticas que essa figura deu pra gente e que ensejou aí figuras como um dos nossos últimos episódios, né, o Victor Hara. Então, assim, puta, gênia, assim, lá no topo. Não, e é só citar que é muito legal essa questão de uma coisa puxa a outra. Eu acho que todas as músicas que a gente vai falar tem um pouco disso, que é tipo uma canção ou um disco que isso vai puxando, desperta, né, uma pulga atrás da nossa orelha e com acesso mais facilitado que a gente tem hoje à pesquisa, internet, que é uma maravilha nesse sentido, né? Faz a gente ir atrás e olha quanta história é um pouco a ideia do nosso podcast isso, né? Por exemplo, se você pega a Violeta Parra, só a Violeta Parra em si você tem material para estudar e aprender e curtir muito. Se você pegar a família da Violeta Parra, ixi, você tem mais anos se deixar. E se você pegar os influenciados por ela, o Hara, Inti Illimani, Quilapayún, pelo amor de Deus, então você... então esse negócio eu acho super gostoso, a música como fio condutor, por meio da música a gente aprender sobre o Partido Comunista do Chile, por meio da música a gente aprender sobre a questão dos indígenas, dos povos indígenas no Chile. Então, assim, né, é super legal, é super interessante como que uma coisa puxa a outra e como que isso torna a gente mais autônomo, né? Enfim, mais informado, né? Menos ignorante sobre algumas questões. Não, total. É muito interessante, assim, né? Porque tem um filme que é uma cinebiografia, né, da Violeta, que é Violeta se foi a los cielos. E lá, eu não sei exatamente se, enfim, se a pesquisa do filme
essa história de fato ocorreu, né? Mas eu acho que é uma história que um pouco exemplifica o que a gente está falando aqui, né? Sobre a gente não teve essa oportunidade de registrar tanto quanto, por exemplo, a gente no episódio do Pete Seeger, a gente falou assim, cara, tem registro fonográfico de músicas de 1850. Isso eu acho que é um exemplo assim muito claro da desvantagem que a gente leva e de como figuras como a Violeta Parra devem ser assim colocadas numa prateleira altíssima da nossa cultura, porque o trabalho que ela fez assim não tem comparação. É um trabalho de guerrilha. Ela botou a mochila nas costas, acho que ela já tinha o Ángel, já tinha nascido. E ela subiu os Andes com eles, né? Com o filho do lado e tal. Então, e tem uma história que ela chega num povoado e ela ouve dizer que tem um senhorzinho que ele sabe um monte de canção antiga do Chile. E ela vai até a casa dele, bate, e ele ela fala assim: "Não, eu queria conversar com ele e tal". E a esposa fala assim: "Não, ele não fala mais. Ele decidiu que não vai nunca mais falar. Ele nunca mais vai cantar, porque a nossa neta morreu e ele nunca mais vai cantar". E ela passa dias assim tentando convencer ele a cantar alguma música para ela poder escrever, para ela poder registrar. Então foi um trabalho hercúleo assim, que envolve também lidar com muito sofrimento, né? Envolve também lidar com um povo muito machucado, muito magoado. Enfim, eu acho que ela merece todos os louvores para Violeta Parra. É isso. Sensacional, maravilhosa. Muito bem, muito bem. Agora sou eu, certo? Vamos manter a ordem, né? A ordem anti-horária aqui, segundo a nossa telinha aqui. O ouvinte não tá entendendo nada, né? Eu tô falando anti-horário, mas enfim, né, ouvinte. A gente tá no sentido anti-horário aqui. Eu pensei muito antes de trazer essa quarta posição. Eu titubeei bastante. Que eu vou confessar pra vocês, não foi uma tarefa fácil. Acho que pra ninguém. E eu sofri muito. Eu tô há uma semana em sofrimento extremo, deixando coisas de fora, artistas e músicas e álbuns de fora. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo programa para aproveitar as outras coisas. Mas eu tenho que trazer, porque, enfim, foi muito importante para mim, fez parte da minha formação e serviu para me acordar ao mundo, que é o senhor Roberto Dylan, o Bob Dylan. E aqui a gente já fez episódio sobre o Pete Seeger, né? E vocês vão concordar comigo, Dani, Dorim. Eu acho que tem ouvinte aí que deve até preferir o Bob Dylan do que o Pete Seeger. Eu entendo, tá? Eu entendo, é justo. Mas eu acho que a gente tem que concordar aqui entre nós três que o Pete Seeger, em termos teóricos, da teoria, é muito mais do que o Bob Dylan, certo? Só que eu não posso ser desonesto comigo mesmo, certo? E nem com vocês, e nem com os ouvintes. Vocês não merecem isso. E eu não mereço isso. E o que eu vou fazer se eu disser para vocês que eu conheci o Pete Seeger através do Bob Dylan? E quem não o fez, que atira a primeira pedra, certo? Então, assim, eu não sei como que eu cheguei no Bob Dylan, tá? Eu não sei, não me lembro, não tenho recordação. Eu sei que depois que os Ramones bateram aqui o tambor dentro da minha alma, eu fui durante um tempo um jovem rockista e deve ter vindo por aí alguma canção do Dylan. E eu lembro que a primeira vez que eu vi a imagem daquele cara, daquele baixinho, narigudo, fanho, tocando violão e soprando aquela gaita alucinada, eu fiquei alucinado com ele. Eu falei, quem é esse cara? E aí eu já estava um pouquinho mais manjado das Fisk, né, dos inglês, e fui ver as letras, né? Fui ver as letras. Cara, quando eu ouvi o Bob Dylan, eu falei assim, é possível fazer outras coisas com um idioma, coisas inimagináveis, contar histórias de maneiras inimagináveis e defender causas necessárias e urgentes, porque é importante a gente lembrar que os primeiros discos do Dylan são extremamente engajados em causas sociais. Ali ele tá vindo do movimento sindical, ali tem tema, trabalhista, indígena, racial, sabe, escolhe um tema que ali nos anos 60 nos Estados Unidos estavam muito forte as lutas sociais, né, anti-guerra, né, então, assim, mas assim, o Bob Dylan foi muito importante nesse período da minha vida para eu entender que dava para fazer outras coisas com a música que não 3 acordes e falar qualquer coisa e tutá, né? Então eu saí de um estado primitivo do ser russoniano, né? Como é que é aquele ser do Rousseau que ele fala que é o ser primitivo, né? O Bom Eu tava ali Selvagem? o bom selvagem, eu saí desse estado de selvageria que eu me encontrava
depois de ouvir os Ramones, e fui me polindo um pouquinho mais, né? Ouvindo ali as músicas da primeira fase do Bob Dylan. Confesso que eu também não gostava muito da guitarra elétrica, eu vim gostar anos mais tarde, porque aí eu comecei a ler a Teoria do Proletariado, aí eu já comecei a ler o Carlos Marx, e eu fiquei meio sério, fiquei meio pilhado nessas coisas. O negócio é violão, é protesto, é música protesto, a música serve a letra, porque eu também tinha essa coisa, eu vinha do punk, a música tem que ser simples, e aí a letra tinha que importar, porque a música é uma escrava da letra, né? Essa coisa do engajamento. Mas aí, como eu tenho que salvar uma canção, e eu pensei muito, tá? Eu pensei muito sobre isso, e eu resolvi salvar Times They Are Changing, que tá no disco de mesmo título, Times They Are Changing, que, se eu não me engano, é de 67. Eu vou checar aqui para vocês, quer ver? A mágica da edição, 3, 2, 1, 64. O disco é de 1964. A edição vai cortar, mas eu demorei uns 25 minutos para procurar esse ano, tá, ouvinte? O disco é de 1964 e a música que abre o disco, enfim, que fala ali é uma letra muito imagética, né? De imagens de transformação, de mudanças que estavam acontecendo e que viriam a acontecer. E eu vou confessar, assim, do alto dos meus 30 anos, eu ouço Bob Dylan hoje e eu acho um tanto quanto piegas. Eu acho um tanto quanto difícil. Eu tenho uma relação muito particular com essa sonoridade, com essa música, com essa voz. Já fiquei de mal dele muitas vezes, mas eu tenho que reconhecer, sendo sincero comigo mesmo e com vocês, que esse cara fez parte da minha formação e eu não posso negar quem eu sou, eu devo um pedacinho a essas canções. Então, quarto lugar, Bob Dylan, Times They Are Changing. Quem não gostou, muito obrigado. Eu só queria comentar que eu acho engraçado que o Lucas fala assim, eu não sei como isso chegou a mim, mas será mesmo que ele não sabe? Será que não chegou nas mãos dele um acústico MTV de um senhor paraibano cantando assim, bate, bate, bate na porta do céu? Será mesmo que você não sabe como chegou a Bob Dylan? Será que não tem até mesmo a ver com a música, com um artista que a Dani citou agora há pouco? O mundo não gira, ele capota, né, Lucas Dorim? O mundo ele capota. Rapaz. Não, justo. Tá bom, é isso. A gente aceita o Bob Dylan. Eu acho que, assim, eu tenho uma opinião um pouco controversa do Bob Dylan. Eu acho que ele fazia essas músicas no começo da carreira mais assim, engajadas e tal, porque era moda. Porque quando ele conseguiu um cabedal ali, ele reuniu um dinheirinho a mais, ele foi lá, comprou amplificadores Marshall e guitarras Gibson. Que ele fala, se agora para fazer sucesso tem que fazer canção de protesto, eu também vou reclamar, né? Era um negócio, né? Protestar era um negócio. Pode ser, quem sabe? Nunca saberemos. Na verdade, a Dani sabe, ela só não quer. Ela tem a prova e ela só não quer compartilhar com a gente. Não, eu não tenho prova de nada. Não, eu gosto de algumas músicas do Bob Dylan também, e eu não vou jogar água no seu chope, né? O cara traz Bob Dylan e fala, é uma bosta. Não, é legal, Bob Dylan é legal. Mas ele falou assim, eu tenho uma relação difícil com o Bob Dylan, nem sempre eu escuto. Basta 2 cervejas para esse cidadão pegar o violão e imitar o Bob Dylan. Isso quando ele não imita Bob Dylan e Johnny Cash cantando junto. Um dia eu vou gravar para mandar para vocês. Cara, eu vou falar de uma música que é até mais pela música do que pela banda, apesar de que a banda tem um pouco a ver, assim, com coisas que eu ouvia, mas não foi uma banda que eu ouvia, assim, muito. É uma música do Garotos Podres, que chama Aos Fuzilados da CSN. Não sei se vocês já ouviram essa música, ou se vocês conhecem essa história do massacre de Volta Redonda. Puxa, eu, assim, adolescente, era pirado em punk rock e fui até mais pirado em punk rock brasileiro, né? E, puxa, o punk rock brasileiro é muito rico nessa questão de letras que fazem referências a momentos históricos e tal, que faz você querer pesquisar e, enfim, tinha muito essa questão, assim, de gerar reflexões, e, enfim, fazer você pensar um pouquinho a mais e pesquisar, né? Então, e tinha essa música do Garotos Podres que eu achava super interessante, assim, que chama Aos Fuzilados da CSN. E aí me fez pesquisar e atrás o que é isso, né? Quem eram os fuzilados da CSN? E os fuzilados da CSN foram os fuzilados da Companhia Siderúrgica Nacional,
É uma música que ela faz uma referência a um massacre que ocorreu na cidade de Volta Redonda, no Rio, em 88. Era o contexto da greve, né, de uma greve que estava sendo tocada ali pelos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que estavam pressionando o governo da época, que era o governo do José Sarney. Aí eles tinham várias demandas ali, melhores condições salariais e demandas ali bem básicas e fundamentais do referentes à segurança do trabalho, inclusive horas de trabalho, que hoje em dia parecem fundamentais, assim, super conquistadas, mas que ainda em 88 não tinham sido conquistadas. E essa greve ela teve início no dia 7 de novembro de 88 e no dia 9, já 2 dias depois, o governo decidiu pela invasão da empresa para tentar retomar ela dos grevistas. E aí nisso foi uma operação conjunta da PM com o Exército e logo nesse momento, assim que eles foram tentar fazer essa reintegração, eles mataram 3 operários. E aí gerou uma baita repercussão, assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, esses assassinatos. E aí os grevistas conseguiram manter a greve, manter a ocupação da fábrica até o dia 22 de novembro daquele ano, que até teve o pessoal de Volta Redonda se juntou, fez um abraço simbólico na fábrica e gerou um desgaste gigantesco também para o governo Sarney. E aí foi um episódio que intensificou a presença das lideranças dos sindicatos na política, né? Inclusive, só mencionando uma coisa interessante que eu li sobre isso, um dos líderes sindicais de Volta Redonda na época era o Juarez Antunes, e ele chegou a ser eleito prefeito da cidade em 89. Mas ele morreu pouquíssimo tempo depois, que assumiu num acidente de carro, que até hoje tem várias suspeitas assim do que possa ter acontecido. E esse episódio é super esquecido da história brasileira, por isso até que eu trouxe, porque depois desse que ficou conhecido, né, como o massacre de Volta Redonda, o Niemeyer construiu um monumento lá na cidade, homenageando esses 3 mortos. E no dia seguinte, esse monumento foi inaugurado no dia 1º de maio. No dia seguinte da inauguração, ele foi explodido por uma bomba, um atentado à bomba. Documentos provam, assim, testemunhas provam que foi encomendado por um general do exército, da ativa na época. E, enfim, nenhum dos militares envolvidos nesse complô sofreram nenhuma consequência. Mas, cara, enfim, contei um pouco dessa história para vocês para dizer, tem essa canção do Garotos Podres, talvez uma das únicas canções do Brasil que façam referência a esse acontecimento. Não sei se tiver outras, quero os ouvintes podem inclusive compartilhar com a gente, que, cara, é um evento fundamental, assim, dentro do processo de redemocratização do Brasil, um evento muito forte, muito significativo, que tem a ver, inclusive, com a ascensão depois de lideranças políticas vindas dos sindicatos, né, nas prefeituras e tal. Enfim, e aí quando eu ouvi isso a primeira vez, lá com meus 15, 16 anos, o que são os fuzilados da CSN? Vou atrás e vou ver a história da greve da Companhia Siderúrgica e tal. E, gente, que mundo é esse que a gente não aprende, que a gente não sabe? É um fato, assim, eu acho que era uma coisa para a gente saber, assim, para ser um episódio assim fundamental desse processo de redemocratização que não foi tão pacífico quanto querem fazer crer que foi, né? E essa é uma das provas disso. Então acho legal. Eu peguei essa música do Garotos Podres, que eu ouvia bastante Garotos Podres, não era a minha banda favorita, eu ouvia muito mais Cólera, Inocentes, mas essa música eu ouvi bastante e também foi mais uma das canções que fez abrir minha cabeça para pesquisar, para aprender mais, gera essa pulga atrás da orelha de aprender mais sobre a história que aquela música conta, sabe? Nossa, putz, que história. Eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido. Por isso que é tão bom, né? Você poder, tipo, ouvir, ir atrás e aprender e tal. E muito louco, né? Porque o Garotos é uma banda ligada, enfim, é de Mauá, né? Mas é do ABC, né? Ligada ao ABC. E eu tava vendo, enquanto você estava falando, eu tava dando uma olhada aqui e tal, te ouvindo, que a primeira apresentação do Garotos Podres foi em 83, num show em Santo André, para ajudar no fundo de greve dos metalúrgicos do ABC. Então, tipo, o Garoto sempre esteve ligado às causas, né, dos trabalhadores e tal, dos trabalhadores em greve e tal. E o Mal, puta, o Mal é um gênio, né, cara? É muito bom, né? Eu gosto pra caramba também. Eu acho ele. Enfim, teve um pessoal do Garotos que virou meio bolsonarista e tal, mas ele se manteve ali do lado certo da história, né? Não, e é isso, né? Quando o povo pobre
morre assassinado, ninguém lembra. A gente tem histórias aí, por exemplo, que viraram símbolos do período de redemocratização, como, por exemplo, Vladimir Herzog, que sim, um assassinato brutal, terrível, desumano, enfim. Mas ele tinha uma visibilidade, né? Pô, era um jornalista, era TV Cultura e tal. Agora, peão morrendo? Pô, ninguém liga, né? Ainda mais com censura da época e tal. Puta, caso sensacional, Dorin. É muito, muito, muito importante se trazer um caso desse, assim, pra gente discutir. E eu acho que, enfim, Garotos Podres eu curto muito, eu acho que poderia ser aí um ótimo episódio pra segunda temporada. Acho que a gente precisa discutir punk e, por que não, começar pelo punk brasileiro, né? A gente tá ensejando aí a discussão desde o começo do episódio aqui, mas acho que valeria um episódio só pra gente discutir o punk rock e o engajamento do punk rock brasileiro. E Garotos Podres, como a Dani falou, uma das bandas mais engajadas, que tem essa ligação quase umbilical, assim, né, com a classe trabalhadora, né, com as lutas sindicais ali no ABC, eu acho que valeria super a pena. Tudo bem, eu tô ansioso agora para ouvir a terceira da Dani, porque eu e o Dorin estamos só no rock and roll aqui, músicas adolescentes, e a Daniele já trouxe, ó, coisas de alto nível, hein? Zé Ramalho, Violeta Parra. Quero ouvir qual que é a terceira posição. Agora eu vou trazer só um senhor talento. Vocês já vão entender. O meu terceiro lugar vai para um cantor que eu acho uma pena, mas assim, uma pena terrível ele não ser tão conhecido no Brasil. Eu acho que as pessoas têm mais aquela imagem dele quebrando violão num daqueles festivais da Record do que da obra dele mesmo, né? Então eu quero trazer esse gênio, esse carioca com um quê baiano, que fez as melhores trilhas sonoras dos filmes do Glauber Rocha, sério. O que é Se Entrega a Curisco no Deus Diabo na Terra do Sol. Enfim, eu conheci algumas coisas dele, muito pontuais, até que o Lucas simplesmente enlouqueceu no disco Um Senhor Talento, e eu acabei me emocionando de uma maneira muito marcante, assim, por isso que ele tá aqui, com a música Esse Mundo é Meu. Só de falar dela, assim, enfim, eu acho ela uma canção incrível, assim. E ela foi uma das músicas mais recentes que me tocou e me acordou e me fez pensar algumas outras questões. O verso mais incrível da música é: "Mas acorrentado ninguém pode amar". A música é toda no contracanto. Contracantos, a gente falou assim: a playlist é uma coisa maravilhosa, o ser humano sempre faz playlist e tal. E eu acho o contracanto uma das coisas mais lindas feitas pelo ser humano. Eu amo música que tem contracanto. Acho, enfim, incrível. E essa música tá num Senhor Talento, que é um álbum dele de 67, da Elenco, do Aloysio de Oliveira. Aquele mesmo Aloysio de Oliveira que lançou Opinião de Nara Leão, que também é um descasso, que a gente falou no episódio da Nara. E o Aloysio, eu queria só trazer rapidinho o que o Aloysio trouxe na capa, né? Porque o disco chama Um Senhor Talento. E o texto é do Aloysio. Quem conhece bem Sérgio Ricardo sabe que ele é um ótimo pianista, violonista, autor, compositor e cineasta. Por isso é que damos o subtítulo deste LP, Um Senhor Talento. Eu acho legal, assim, o que o Aloysio escreveu. E sim, o Sérgio é um senhor talento que merece ser mais do que reconhecido e reverenciado. Enfim, ele morreu recentemente. Ele é um cineasta também, tem filmes. Então, fica aí a dica. E fica aí a mensagem de que pode ter na segunda temporada episódio pro Sérgio. Não, quando você falou Sérgio Ricardo, eu achei que você ia falar Corisco, pô. A música da trilha sonora do Deus Diabo na Terra do Sol. Que se eu te fiz ouvir mais Sérgio Ricardo, quem me fez assistir mais Cinema Novo foi você, porque eu assisti aquilo lá e de moleque eu não entendia patavina nenhuma. Você precisou me mostrar ali os caminhos do cinema novo brasileiro para eu entender a importância daquilo. E sim, quem faz a trilha sonora do filme Deus, o Diabo na Terra do Sol é Sérgio Ricardo. Com as músicas do Corisco, enfim, o Sertão vai virar Maia, vai virar Sertão, tá contada a minha história, verdade, imaginação. Mas sim, Sérgio Ricardo é um gigante. Que merece todas as honras e glórias e morreu meio escanteado aí, né? Infelizmente, como muitas outras estrelas nossas que a gente não dá tanto valor. Como é que é, Lucas? Você ia ver um filme assim com a Dani, vocês estavam se conhecendo, aí você achou que vocês iam assistir, tipo, Stallone Cobra, e ela pôs Deus e o Diabo na Terra do Sol pra você ver?
Cara, ela me chegou e falou assim: ô, vamos ver um filme de ação, mas tem vários tiros. Eu falei, pô, agora é. Quer cobra? Eu já vi o Stallone Cobra. Tem também Duro de Resgate de Matar com o Soldado Bruce Willis, Ryan. meu. Nossa. Cara, o Resgate do Soldado Ryan, meu, filme cabeça, cara. Filme cabeça, meu. Spielberg, velho. Aí ela me vem com o bagulho do cangaço lá do Curisco, o Alton Bastos girando, maluco, assim. Muito bem, agora vindo para terras brasileiras, eu vou seguir aqui a tradição da Dani. E eu vou falar de uma música brasileira que me. Talvez seja a música brasileira que me despertou, que me acordou. A primeira música brasileira que me mostrou assim: olha, existe formas e maneiras mais sofisticadas e refinadas de se brigar e se lutar nesse mundo. E é uma música completamente clichê no cancioneiro protesto aí, tá? Principalmente no cancioneiro protesto brasileiro. Mas eu vou dizer qual é e vou explicar para vocês a história, porque tem uma pequena anedota aí por trás dela. A música é Cálice, do Chico Buarque, que tá naquele disco da Samambaia, né? Chico Buarque, que é o disco da Samambaia, que tá em Samambaia atrás. É de 78 esse disco. E ficou marcado ali, né, pela apresentação do Gil, que eles são censurados, enfim. E por que ela é tão importante para mim? Por que essa música de fato me despertou? Assim, eu já tinha ouvido Chico Buarque, minha mãe escutava Chico Buarque, eu tinha essa referência, mas eu não, até então, eu tinha ali meus 14 para 15 anos, eu não fazia associação de que Chico Buarque era algo político, era algo combativo, era algo, podia ser algo além do que uma simples música brasileira que a gente ouvia na rádio ou em casa. Eu estava na escola e um grupo, para uma aula de história, foi fazer um seminário, uma apresentação sobre a ditadura militar. Assim, as coisa mais besta, gente, do mundo, assim, coisas que acontecem na escola, que hoje pra gente é corriqueiro. Mas pra mim, com 13, 14 anos, não era corriqueiro, não sabia daquilo, não sabia o que tinha sido aquilo. E colocaram no famoso, maravilhoso Data Show, né? um- uma apresentação, um vídeo que eles tinham feito, não sei, no Windows Media Player, no Nero, gravado, queimado num CDzinho ali, que eram fotos da época da ditadura, aquelas fotos mais clássicas, né, de repressão abaixo da ditadura, o cara pichando, aquele quase caindo, né, com a polícia, e ao fundo tocou Cálice. Isso para mim foi catártico. Eu com 13, 14 anos, vendo aquelas imagens, muitas delas pela primeira vez, depois de ter visto a apresentação do grupo, eles me explicando o que tinha essa ditadura, com aquela música, cara, eu lembrando da sensação que eu tive, da sensação, igual o Dorinho estava falando, né, da sensação não só estética da música, sonora, harmônica, mas a sensação de compreensão, de compreender algo que até então eu não tinha compreendido. Eu não tinha entendido, eu não sabia o que era. E ter a sensação de compreender algo em sua. Eu vou falar plenitude, porque a gente nunca vai esgotar o tema ditadura. Sempre tem um ponto ou outro que a gente não conhece da história, a gente nunca vai aprender a história inteira, mas compreender na sua plenitude do tipo assim, cara, ditadura não tem. Você quer entender o que foi ditadura? Escuta essa música, né? Não tem jeito melhor de você se conectar com o que foi esse período do que ouvir essa música. E aquilo pra mim foi catártico, foi um momento de realmente de catarse, assim, de arrebatação. E eu me lembro, até hoje, se eu fecho o olho e escuto essa música, eu sinto, eu consigo ter, né, o sentimento, reviver o sentimento que eu tive naquele dia. E aí, pra mim, eu falo Chico Cálice, que tem essa história e tal, mas aí depois abriu a porta pra tudo, né, pra essa música brasileira engajada. Foi depois daí que eu comecei a comprar os discos, a ouvir, a pesquisar, a me engajar, e os discos de rock foram ganhando um pouco mais de poeira ali, eu caindo mais de cabeça em música brasileira e entendendo a dimensão de tudo isso, né, na nossa história, né. Então aí Cálice, meu terceiro lugar, Cálice, Chico Buarque, tá aí na minha terceira posição da minha playlist. Que ótimo que tá contemplado, porque eu tava pensando em pôr, mas eu pensei, não, algum dos dois com certeza vai colocar. Então, eu não pus. Entre as minhas 5, poderia facilmente estar em qualquer posição entre essas 5. Inclusive, em primeiro lugar, inclusive. Mas que bom que tá contemplado, porque incontornável essa música. Ela é formativa mesmo. Só de pensar arrepia.
das maiores músicas já escritas no Brasil, na minha opinião. Impressionante. Não, eu tô total de acordo, assim. Também acho que teria que entrar em algum lugar, porque, enfim, é um clássico fortíssimo do Brasil, enfim. Eu acho que é uma das músicas que mais denunciou o que foi a ditadura, então acho que é formativa para todo mundo. Acho que todo brasileiro tem que ouvir, tem que conhecer, tem que saber, né, o que que ela significa, o que que tá ali nas entrelinhas e Tudo bem, Lucas Dorim, terceira posição, só medalha de bronze. Vai para. Gente, eu vou já pedir minhas escusas, como diria o ex-juiz Sérgio Moro, e vou colocar mais uma canção de rock, mais uma canção de punk, mas eu prometo que daqui em diante não vai mais ter, vai começar a ficar mais eclético. Mas é porque eu não tenho muito como contornar o que foi a importância do punk rock assim nessa minha formação e nessa minha compreensão de mundo, cara, porque é isso, né? As músicas, principalmente do punk rock brasileiro, elas eram espécies assim de recados sobre coisas que estavam acontecendo no mundo ou no Brasil, muito simples, muito às vezes até com poucas informações que as bandas tinham sobre os acontecimentos e eles expressavam ali da forma como compreendiam, né? E essa minha posição vai para a música Salvem El Salvador, do Inocentes, que é uma música interessantíssima que fez eu conhecer sobre a história de El Salvador. Eu não sabia nem o que era El Salvador, né? Tipo, é uma canção do Inocentes de Salvem El Salvador. E eu, o que que é El Salvador, né? Para começo de conversa. E aí fui ter contato também, essa mesma coisa, pulga atrás da orelha, puta, o que que é o Salvador? E na música eles falam, né, que entre ser uma base militar russa ou um bordel americano é a liberdade do povo que clama. E eu ficava, tá, mas o que que é essa distinção, né, entre os soviéticos, os americanos? E aí fez eu ir atrás e conhecer o que que foi a luta, né, da Frente Farabundo Martí, da Libertação Nacional, a história de El Salvador. Então é mais um exemplo, assim, de como às vezes umas espécies de pílulas, assim, é uma frase numa música. Essa música do Inocentes, em especial, é muito curtinha, assim, e mas às vezes é uma palavra-chave ali que muda completamente. Você vai ter contato com, assim, coisas que você não tinha ideia que estavam aconteceram, que acontecem no mundo, sabe? Eu conhecia a história um pouco mais ou menos assim da Revolução Cubana, mas não tinha ideia que na América Central tinha uma luta de libertação que se arrastou ali até os anos 90, por exemplo, né? E o Inocentes é uma banda muito legal nesse sentido, porque o Inocentes tem uma música, por exemplo, Expresso Oriente, que faz referência ao massacre dos campos de Sabre e Chatila, que é também um acontecimento histórico que eu não fazia ideia que tinha acontecido, e que também a gente ouvia assim, a canção várias, várias e dezenas de vezes para tentar ouvir exatamente a palavra que ele falava, para depois ir e buscar de alguma forma, ou em livro ou na internet, aquele nome, né, aquela citação daquele acontecimento histórico, daquele país. Então, isso tudo foi despertando em mim essa curiosidade, assim, e, enfim, aumentando esse repertório. E eu acho muito legal essa questão do punk, né? Essas espécies de leads, assim, né? No jargão jornalístico. As canções são como se fossem leads e manchetes muito curtas, assim, de um acontecimento, às vezes da compreensão e do que chegava no Brasil sobre aquele acontecimento. E, enfim, um slogan, assim, a respeito daquilo, né? Mas a partir disso você podia pegar isso e, enfim, ir muito mais a fundo, criar uma opinião sobre isso. Então, eu ponho essa canção do Inocentes ainda nesse mesmo sentido que eu disse a respeito da do Garotos Podres, né? São frases, palavras ou menções que fazem a gente ir muito além daquilo. Não, sensacional. E o punk brasileiro em geral, mas eu sinto. E aí você. Não sei se o que você acha, Dorin. Sinto que o Inocentes tem um. Sempre teve, historicamente, uma pegada mais de denúncia.
É isso, né? O Garotos Podres, por exemplo, sempre teve essa ligação mais umbilical com o movimento sindical, com retratar, às vezes até um pouco. O Collor era mais crônica, né? Eu sinto que o Collor é um pouco cronista e tal, mas o Inocentes é mais denúncia. Pânico em SP, então eu sinto que é mais denúncia. E é muito louco, porque esse que você falou, né? Pô, eu nem sabia que era El Salvador. As guerrilhas na América Central, nos anos 80, era um tema muito urgente na imprensa, para a esquerda em geral, e que depois dos acordos de paz e tal, para nossa geração, ninguém fala, ninguém conta, né? É como se nunca tivesse existido. Uma história meio abandonada mesmo, né? E me lembrou também da música do Replicante sobre a Nicarágua. Os caras, pra você ver como era um tema que estava candente, né? Sim. Mas essa eu pensei nessa canção também, agora, conforme você ia falando, né? Como era um tema urgente, eu pensei no Sandinista do The Clash, que parece que na Inglaterra eles estavam proibidos de falar esse termo sandinista, né? Naquela grande democracia. Mas, cara, eu lembrei dessa do Replicantes, mas eu falei, eu nem vou citar porque essa é tão infame, essa canção, que eu não vou nem citar, mas sim, acho que fazia parte do imaginário, assim, da juventude brasileira, e era também uma forma de falar sobre um tabu, né? Sobre coisas proibidas, assim. Então, falar sobre guerrilha, era as guerrilhas, né, que ainda estavam espalhadas ali pela América Central, era uma forma também de falar de um tema que era tabu, que não estava nas principais páginas da política internacional no Brasil. E é um tema até hoje muito apagado, né? Então eles faziam isso, às vezes, até como uma espécie de pirraça também, né? De, vou falar de um negócio aqui que ninguém fala, né? E também tem isso, né? Que, enfim, é um bando de menino, assim, enfim, no punk, principalmente punk de São Paulo, a maioria pobre e tal, produzindo algum entendimento do que estava acontecendo, né? Tipo, tentando produzir não só um som de uma maneira mais simples, que o punk proporciona isso, né? De você não precisar de, enfim, grandes instrumentos e grandes músicos e grandes equipamentos, tentando produzir um entendimento da época deles, né? Tipo, o que estão falando de El Salvador? Puta, vamos ver o que dá pra gente escrever de El Salvador, tipo, tentando, né, informar e se informar, enfim, acho que... E não acho a música do Replicantes infame, não, viu? Porque se eu fosse a garota da música, também trocaria Vander Wildner por um sandinista especialista em Granada, porque me parece um cara muito mais interessante do que Vander Wildner. Vai lá, Dani. Agora estamos construindo nosso pódio. Estamos chegando mais próximo do primeiríssimo. Quero ouvir sua medalha de prata. Seu segundo lugar vai para... Foi ficando cada vez mais difícil pra mim. Desde que a gente se propôs a fazer esse episódio desse jeito, eu já sabia a minha primeira música. Então, a segunda foi a mais difícil de escolher, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha que ser ela, a cantora dos que não têm voz, a nossa irmã gigante Mercedes Sosa. Eu acho que entre todas as músicas que eu ouvi dela, que me acordaram, né, Canção com Todos foi a que despertou em mim uma das coisas que eu julgo mais importante, assim, para minha pequena formação humana, que é o sentimento de união da América Latina. Eu sei o quanto esse tema pode, enfim, estar batido, mas enfim, eu não tenho... Acho que ninguém de nós três aqui, né, veio de um berço onde se ouvia esse tipo de canção em casa e, enfim, para falar de América Latina em casa e ter esse tipo de formação. Então, para mim, essa música e esse tema como um todo foi uma novidade quando eu ouvi a Mercedes Sosa, foi uma novidade quando eu ouvi essa música, e uma espécie de uma libertação, né, de um sentimento de pertencimento a uma história, que aí depois eu fui lendo, descobrindo que era uma história muito enlutada, muito difícil, mas ao mesmo tempo uma história muito rica, enfim, aí é um mundo que se abre, né. Então Canção com Todos é a que eu vou salvar. Ela foi composta pelo Armando Terrada Gomes e pelo César Izedia, e eu descobri, enfim, pesquisando mais sobre ela, que em 2014 o Rafael Correia, o ex-presidente do Equador, propôs que essa música fosse o hino da Unasur. Então, acho que eu não estou sozinha, óbvio, né, em reconhecer a força dessa música para toda a América Latina e para todo um projeto muito possível e necessário de união da
da América Latina. Então, vou fazer aqui meu segundo lugar, vai para gigante Mercedes Sosa. E agora eu vou parafrasear o Dorin e dizer, alguém tinha que salvar essa, né? Alguém tinha que trazer essa. Pelo amor de Deus, não ter Mercedes nesse programa seria completamente errado. E, puta, que canção, né? Que voz, que... Eu acho, e aí vou fazer outra lista, outra playlist que eu tô fazendo, fora do acorde aqui, das melhores músicas do mundo. Mas aí é uma questão, os critérios são um pouco mais complexos e ébrios, diria. Mas Mercedes Sosa tá numa lista aí de... Eu acho que, assim, se for fazer uma lista das melhores músicas de todos os tempos da humanidade, a Mercedes Sosa tem que estar, com alguma. Porque é um cataclismo, assim, um negócio sensacional, a força da natureza. E eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né, Dani? A gente tem, de certa forma, um privilégio de ter sido criado com muita música brasileira e música brasileira de qualidade também. Mas tem isso, nós no Brasil somos essa espécie de ilha, né, em relação à América do Sul, né? Acho que até foi o Chico Buarque chegou a citar pro Horácio Salinas, do Inti Illimani, né? Que o Brasil era uma espécie de Austrália em relação à América Latina, tipo uma ilha, né, isolada. Então, às vezes a gente, por mais que goste muito de música brasileira, a gente se identifique, e assim, música brasileira, eu tô falando bem geral, né, em todos os aspectos, país gigantesco também, mas essa questão da música latino-americana ainda é uma vertente, né, um negócio que ainda é muito estranho, né, aos nossos ouvidos, às nossas vivências, à nossa cultura. E é um baita trabalho resgatar isso e compreender, entender as letras, sentir, né, sentir meio que sentir na pele, assim, ouvir com antebraço, como o Lucas diria, porque realmente o processo é muito isolacionista, né, do Brasil em relação a isso. É um projeto, né, pra afastar a gente, separar a gente, sendo que a gente tem mais coisa em comum do que diferença, né? Temos muito mais a compartilhar com americanos do que coisas que nos afastam, né? Muito bem, agora é o meu segundo lugar, é isso? Eu achei que você já tinha dado uma pista. Será que o seu segundo lugar é Americanos, do RZO? Nossa, cara, não é americanos, mas é algo muito parecido, com o mesmo sentimento, com a mesma verve, objetivo anti-imperialista, de denúncia do imperialismo. Inclusive, é um artista que tem episódio do Acorde sobre ele. A essa altura, alguns ouvintes já devem saber, mas para quem ainda não sabe, eu vou falar. Eu tô morando em Caracas há algum tempo para ser correspondente aqui na Venezuela, e não é a primeira vez que eu venho para cá. Eu venho para esse país desde 2019. E minha primeira vinda para cá me marcou muito. E a próxima música que eu vou salvar tem tudo a ver com essa passagem da minha vida. Porque vir para a Venezuela a trabalho, ter contato com o povo venezuelano e a realidade da experiência política da Venezuela foi de fato uma experiência muito marcante, um divisor de águas na minha vida. E nessas vindas para a Venezuela, eu descobri um cantor, não um cantor, o cantor venezuelano, o cantor político venezuelano. E se você é fã assíduo do Acorde, já deve estar sabendo que eu estou falando do Ali Primeira. Ouviu Ali Primeira, e aqui o Ali Primeira vai representar, tá, toda uma tradição da canção política latino-americana, mas eu escolho ele justamente por conta dessa minha ligação com a Venezuela e com a música venezuelana. Mas aqui ele está representando essa tradição latino-americana da canção política, que poderia estar a Victor Jara, a Mercedes, a Violeta Parra, citada pela Dani, o Silvio Rodrigues, que a gente já falou tanto aqui, toda essa gama de cantores que fazem a minha cabeça. Então eu tinha que colocar o Ali Primeiro nessa lista, e eu resolvi colocar ele no segundo lugar, porque de fato ele está aqui representando todos os cantores da tradição da canção política latino-americana. E aí vem aquela pergunta, né? Qual música colocar? Qual música escolher do Ali Primeira? E eu acho que tem que ser uma das primeiras do Ali Primeira, uma das primeiras canções que eu ouvi, e que foi uma canção que eu ouvi na televisão venezuelana, tocando pela primeira vez, que foi América Latina Obreira, um hino anti-imperialista, essa canção que manda o Yankee voltar para casa, que de fato é relembrada em muitas marchas e protestos hoje em todo o continente. Então, medalha de prata na minha lista, segundo lugar, vai para Ali Primeira e sua América Latina Obreira, que me despertou a consciência
do que é ser latino-americano e das lutas do passado, do presente, do nosso continente, representando aí toda a tradição do cancioneiro político da América Latina. Ainda bem que você trouxe para sua medalha de prata o Ari Primeira, que eu acho que tem que ser também muito mais conhecido em todo o continente. Ele não é tão conhecido. Tem episódio do acorde para ele. Inclusive, na Canção pro Fim do Mundo foi a que eu salvei. Então eu tenho um carinho também gigante por essa música. Bom, gente, para o meu segundo lugar, eu vou trazer uma música que fala um pouco de um período da história do Brasil que parece que é um grande apagão. Ninguém fala sobre isso. Eu estou falando ali das músicas de denúncia a respeito do o que foi o governo FHC no Brasil. E eu estou falando de rap, e eu estou falando de GOG. A música que eu pus em segundo lugar, uma das músicas mais sensacionais de música de protesto no Brasil, é Fogo no Pavio, do GOG. E eu fico muito chateado, às vezes, porque eu vejo que o GOG talvez tenha se tornado um rapper que é mais conhecido por quem entende de rap, quem gosta de, assim, profundamente, conhece um pouco mais da história do rap. Mas eu entendo que ele deveria ser talvez muito mais considerado do que ele realmente é, né? E essa canção do GOG, Fogo no Pavio, é uma música impressionante, assim, é uma das maiores canções do rap e talvez uma das maiores canções de protesto do Brasil. E quando a gente fala ali desse período, assim, do governo FHC, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, parece que politicamente é esse grande apagão, né? Não tem grandes alterações, não tem nada de muito ruim, nada de muito bom. Bom, esse é o discurso que a imprensa hegemônica criou, né, e blindou esse que foi o governo FHC. Mas essa música do GOG, Fogo no Pavio, ela vai dar algumas pistas do que foram os anos FHC para o povo trabalhador, né, no Brasil. Um dos pontos principais que está na canção, e eu vou trazer aqui um trecho da canção, era a taxa de mortalidade infantil durante os anos de governo FHC. E, gente, taxa de mortalidade infantil é uma questão que aponta para diversos indicadores sociais e econômicos do país. Ou seja, a taxa de mortalidade ela vai dizer, em 1.000 crianças que nascem, quantas chegam até 1 ano de vida. Né? Então, essa seria a taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade durante os anos FHC no Brasil, em algumas regiões do Brasil, sobretudo concentradas ali na região Nordeste e principalmente em regiões afetadas pela seca, era pior do que de países assim afetados por guerras, por exemplo. E o GOG, ele nessa música Fogo no Pavio, ele vai trazer diversas denúncias ao que foi o governo FHC e, ao meu ver, é um grande exemplo do que é uma canção protesto, uma canção reportagem, por assim dizer. É o retrato do final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 no Brasil. Eu acho essa uma das canções mais incríveis, assim, mais impressionantes e mais revolucionárias que a gente tem, talvez, do período recente da história brasileira. Fazendo referência diretamente ao FHC, o GOG vai dizer assim, num trecho da canção, né? FHC, Joaquim Silvério dos Reis dos dias atuais, traidor da nação, $1 a mais, caixa 2 até a boca, dignidade é pouca, impune a solta merece a forca, vendeu a própria alma sem trauma, dificilmente esse o salmo salva. Poesia, verso, rima, prosa, envenenado pelos livros, em nome da rosa, infância proibida, país infanticida, 57 mil se vão na primeira semana de vida. É um retrato que meio que se contrapõe a uma espécie de narrativa hegemônica, né, que se criou sobre o que foi o governo FHC, né? E desde que eu passei a conhecer um pouco mais a obra do GOG, eu vi que o GOG ele é uma espécie de contranarrativa do que foi o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 aqui no nosso país. É como se fosse aquele... Não sei se vocês já assistiram aquele filme do John Carpenter, o Eles Vivem, que o cara ele põe um óculos e ele passa a ver o mundo do jeito que o mundo realmente é. O GOG é como se fosse esses óculos do John Carpenter nesse Brasil, pré-governos petistas, né? Que era um país, assim, Folha de São Paulo, Globo, tal, era um país, assim, maravilhoso, tudo incrível e tal. E o GOG
é uma espécie de antídoto para isso. Ele é um autor, um artista que, pelas letras dele, você tem a crônica do que foi esse governo de fato, assim, para a população mais pobre e para a população trabalhadora. E ele não poupa palavras, assim, ele trata o FHC como um cara que merece a forca. E essa música Fogo no Pavio é isso, ele conclama, né? Revolucionários do Brasil, fogo no pavio. Então eu acho que essa é uma música que, tipo, me arrepia, assim, é uma música fantástica, assim, e que traz essa questão de ser super contracorrente, assim, porque poderia ser uma música, enfim, contra um governo de extrema direita, contra um governo ditatorial, mas não, ela vem justamente num período em que todas as expectativas são da gente estar no governo democrático e tal, e ele consegue fazer a crítica mais dura, a crônica mais profunda, assim, justamente no governo, quando todo mundo dizia que não, tá tudo certo daqui para frente, é só fazer ajustes fiscais e tá tudo resolvido. Um país com a mortalidade infantil altíssima, por exemplo. Não, e muito louco, né? Porque justamente esse texto que você destacou aí, Dorinha, ele traz muito essa ideia da traição, entre aspas, né, do FHC, porque existia muito essa expectativa, mesmo entre alguns campos à esquerda, alguns setores à esquerda, de que, pô, o cara é intelectual, estudou a teoria da dependência, né? Apesar de nunca ter sido um marxista, né? Ele estudou a teoria da dependência, estudou o problema do subdesenvolvimento, enfim, o FHC vinha dessa tradição acadêmica, né? E eu acho que é um pouco por aí que o Gog está querendo dizer dessa traição do Fernando Henrique, né? Porque toda essa coisa da agenda neoliberal de privatizações, de retirada de direitos, que veio a galope no governo dele, vem um pouco nessa esteira de aprofundamento da dependência, aprofundamento do subdesenvolvimento, e que ficou totalmente, às vezes, essa crítica ficou abafada, não só pelo discurso hegemônico da imprensa, né? Que, enfim, sempre apoiou essa linha econômica, né? Mas também muito não calava no povão, mesmo porque o povão sentia a melhora do Plano Real. Isso está, por exemplo, em textos ligados ao PT, por exemplo, a campanha do Lula de 94, né? O Ricardo Couto, que foi um assessor histórico de campanhas do Lula, fala: ali eu vi que a gente tinha perdido a eleição. Quando dois caras num bar falavam assim, pô, agora tá até mais barato beber. Tomar uma cachaçinha no bar tá mais barato. Na ideia de que o Plano Real tinha acertado a economia diária do povão, e isso, às vezes, essa crítica vinda até da esquerda não pegava no povo, porque, enfim, por mais de toda essa situação caótica que estava o Brasil, o caos da hiperinflação tinha passado, né? E o governo capitalizou muito nisso, né? Em cima disso. E o Gog, assim, além de tudo, o cara, potencial lírico, né? Enfim, infinito, cara. Puta, eu lembro daquela Brasil com P, né? Que é maravilhoso. O cara tem um puta potencial poético de escrita. Lindo. E o Gog tinha muito essa questão de focar ali as cargas na questão do FHC, né? Ele tem uma música chamada Ei Presidente, que ele fala, tipo, Ei Presidente, eu li os seus livros, eu li um dos seus livros, né? Você era um best-seller do socialismo, um defensor da foice e do martelo, mas parecia, só parecia. Você deixou para trás a rebeldia para assumir de vez a bandeira da covardia. É incrível, assim, e era uma voz muito dissonante, né, cara? E isso foi uma coisa que me formou muito, a gente ter essa noção de que por trás das aparências, por trás de uma aparente normalidade, de uma aparente democracia, do que o mercado entende como democracia, né? Na verdade, se escondem diversas injustiças e, enfim, diversas condições muito primárias de vida, né? Tem outra referência clássica no rap nacional ao governo do FHC, né? PhD em THC no país de FHC. Dream Team da rima, essa união me dá autoestima. Não, e o GOG do Distrito Federal, né? O que eu acho que, enfim, tem mais uma pitada de sal no negócio, né? Porque o cara, além de tudo, tá ali. Então, vendo aquela cidade que, enfim, toda planejada, que se ergueu e as margens, né? Não só nas margens do Brasil, mas nas margens do próprio Distrito Federal, né? Também. Muito bem, agora chegou a hora mais aguardada, hein? Hoje não vai ter fim do mundo, não vai ter jogo, não vai ter brincadeira. Hoje vai ter primeiro lugar. Primeiro lugar fechando a playlist de todo mundo. Nesse episódio mais do que especial, aqui nesse episódio de número 10, para fechar a primeira temporada do Acorde.
Agora a gente vai dizer qual a canção que, eu nem sei o critério, que mais acordou a gente, que mais despertou a gente, ou a última, recente, né, que a gente deixou para o final aí, se a gente seguir uma ordem cronológica, ou é a que mais desperta a gente para as causas sociais, enfim. Cada um vai dar o seu critério pessoal aí, porque a playlist é pessoal, e estou muito ansioso para saber quais são os meus companheiros. Começo então na ordem totalmente democrática, que a gente adotou no princípio do episódio e anti-horária. Dani Teres, qual é o seu top one? Na minha lógica, eu escolhi a primeira música que mais me despertou, né? Enfim, a coisa fica séria, né? Eu falei que eu sabia, né, que essa seria a número 1 da minha lista. E assim, eu nunca tinha pensado nessa lista especificamente, né? Numa lista, as músicas que me ajudaram a despertar, a acordar, a pensar o mundo de uma outra maneira, enfim. Porque a gente brincando faz muita lista, né? Melhores canções do Black Sabbath, por exemplo, a gente fez ontem. Mas eu nunca tinha pensado em qual foi a primeira música que me acordou, que me ensinou algo. E aí, na hora que a gente fechou esse episódio, eu lembrei de O Povo da Periferia, do N. Dinaldinho. Eu acho que eu devia ter, provavelmente, uns 10 anos, quando eu ouvi ela pela primeira vez, porque ela estava estourada. E eu tinha acabado de me mudar para um CDHU em Ferraz de Vasconcelos, ali no Parque Dourado, um salve para o Parque Dourado 2. E assim, sem brincadeira, ela tocava num volume muito, mas muito alto o dia todo. E igual quando eu contei que a minha família ouvia Admirado Gado Novo, né? E eu não entendia muito o que ela queria dizer. Então, eu aprendi parte da letra antes de entender o que significava tudo aquilo, né? Mas é uma música que me ensinou e me mostrou de onde eu vinha, onde eu estava, o que era preciso mudar para que todo mundo pudesse ser considerado gente, né? Como diz o Lula. E aquilo rebombava, essa música rebombava a janela, eu sentia rebombar meu peito e eu não consigo ouvir ela até hoje sem me emocionar. Então, vai aí a primeira posição pro N. Dinaldinho. Enfim, vocês precisam, quem não conhece, acho que vale muito, muito ouvir. Tem alguns trechos que eu queria destacar. Olhando para o meu povo, vejo a tristeza estampada em cada rosto que perdeu a beleza. A vida é embaçada para quem está no veneno. Uma mãe vendo seus filhos com fome e sofrendo. O povo é mal cuidado, ignorado, esquecido. Os ricos querem mais, é ver meu povo fudido. Exploram nossa vida, roubam nosso dinheiro. Eu vejo o povo no veneno, entrando em desespero. E o refrão, né, que eu acho que todo mundo pelo menos alguma vez já ouviu. E se não ouviu, bora ouvir, que é uma joia. Que é Deus olhar o meu povo da periferia, Deus olhar o meu povo da periferia. É tanta gente triste nessa cidade, é tanta desigualdade desse outro lado da cidade. Mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Olhai por esses filhos teus, Senhor. Ela tá num disco de 2001, que chama O Povo da Periferia. Vale demais procurar o N. Dinaldinho, ele é um dos primeiros nomes ali do rap brasileiro, né? Tá junto com o Racionais, o Taíde, o RZO. Enfim, obrigatório. Música obrigatória, artista obrigatório, e é o meu número 1 de hoje, da vida. Nossa, eu não tenho nem o que falar depois desse primeiro lugar da Dani. Só respeito. N. Dinaldinho, sensacional, assim, é seminal na história do rap do Brasil, e é esse retrato, acho que mais quintessencial, assim, o mais essencial de música de protesto, de música de retrato no Brasil, né? Acho que foi uma espécie de molde ou uma espécie de modelo a partir do qual tudo veio, né? Não, sem dúvida. E aquele autotune precário no refrão, né? Mas que é intencional aquilo, né? É maravilhoso, assim, e toca de uma maneira, né? Muito bem, nessa onda de prece, vocês sabem que o meu primeiro lugar também vai nessa, né? Também vai em uma prece. Não sei se vocês lembram no começo do episódio, eu falando ali do Ramones, que foi o primeiro som que me bateu, assim, que eu ouvi enquanto música, né? Apesar de eu já ter ouvido outras músicas antes, músicas de Niná, por exemplo, da minha mãe, e as músicas que a minha avó cantava enquanto me embalava ali numa rede que a gente tinha na garagem de casa. E pro meu top 1 eu vou escolher uma dessas canções. Essas canções que me fizeram, antes mesmo de eu me reconhecer como gente, eu já tinha essas músicas no meu subconsciente. E elas
eram de um tempo muito distante na minha cabeça, porque na minha cabeça minha avó era de um tempo muito distante. Quando você é criança, todas as proporções são distorcidas, né? O que é grande é muito, muito, muito grande, o que é velho, que mais velho que você é muito, muito, muito mais velho. E minha avó cantando aquelas canções do Lamartine e da Dalva de Oliveira, com aquelas palavras que ninguém falava mais, né? Que ninguém usava mais. Para mim, aquilo era um tempo muito distante. E eu não entendia nada daquelas músicas. Para mim era tudo lúdico, tudo, né? E uma das canções que ela me cantava nessa época era uma canção do Erivelto Martins, gravada pela Dalva de Oliveira, que é Ave Maria no Morro. E que tem uma letra, assim, simples, mas de forte caráter social, né? É o barracão de zinco, sem telhado, sem pintura lá no morro. Lá, e ele fala, né? Lá não existe felicidade de arranha-céu. Ou seja, a felicidade do rico, né? Do prédio, do edifício, porque quem mora no morro já vive perto do céu, né? Ele tem, pela topografia, ele já está perto do céu. E eu, obviamente, eu não entendia nada, porque quando eu ouvia essas canções, quando a minha avó me cantava, eu tinha ali, sei lá, 2, 3 anos, né? Antes de você ter 4 anos, antes de você ter a compreensão do que você é o ser humano. Mas depois eu acredito piamente que isso ficou ali gravado no meu subconsciente de alguma maneira, e eu não consigo falar disso até hoje sem me emocionar, assim, porque além de ter essa coisa social, essa coisa mais política, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar de morro, de barracão, de favela, né? Porque não é um lugar que eu estava acostumado, não é um lugar que eu tinha nascido, mas é a primeira lembrança que eu tenho de ouvir falar dessas palavras, de entender, de ter essas imagens na cabeça. Ela tem uma questão pessoal para mim muito grande. E hoje, depois, né, depois de velho, eu vim a entender o significado completo dessa canção, que no final eles fazem uma prece, Ave Maria, volta no que a Dani estava falando, né, dessa crença de quem vive no morro, de quem vive na periferia, de quem é trabalhador, e que no fim do dia faz uma prece para a vida ser melhor. Então, Ave Maria no Morro é a minha primeira colocada, medalha de ouro, porque pelo critério aí também de tempo, acho que ela foi uma das primeiras que me tocou e tá aí no meu subconsciente até hoje. Não, essa música é maravilhosa, é de uma grandeza, de uma simplicidade, realmente é uma canção muito bonita, e é muito interessante, né, pensar em como se forma alguém, né, de todas as pequenas coisas de que a gente vai lembrando e vai formando no fim quem a gente é. Claro que a gente constrói só depois, né, essa consciência de, putz, isso contribuiu, isso aqui foi importante, essa pessoa me mostrou isso, eu li El Salvador e fui descobrir o que estava acontecendo em El Salvador, tipo, mas é muito interessante, né, ver uma trajetória, assim, tentar colocar, colocar sentido, né, no caos que é a vida, né, que no fim isso é ser ser humano, né, tentar fazer o caos ter algum sentido. E para além de toda essa carga emocional, né, que tem individualmente essa experiência, né, que a música no fundo é uma experiência para cada um, né? E às vezes é até difícil a gente falar sobre isso porque é tão único, é tão subjetivo que às vezes quando a gente fala até perde um pouco dessa carga, né? Mas é tão gostoso a gente estar compartilhando e me faz pensar também que tem uma certa espécie de um conceito popular, não sei se é uma sabedoria popular, que está muito presente nas músicas e quem sabe a gente até não possa criar uma playlist a partir disso, dessa questão do que sobe e do que desce, né? Você estava falando da questão das alturas, né? Do rico, do pobre. Isso está muito presente em várias canções, né? E me remeteu imediatamente àquela canção que diz que o ouro afunda no mar e a madeira fica por cima, né? Aquele samba antigo. Então, acho que tem muito dessa sabedoria, né? Do que sobe, do que desce, do que tá mais em cima, do que tá mais embaixo. Isso está muito presente no samba, né, cara? Com essa metáfora do morro. Um pensamento assim que eu fiz aqui que dá um monte de conversa aí também que pode até, quem sabe, até virar um episódio, né? A questão topográfica e social, né? Total, e como embaixo não significa necessariamente ruim e em cima necessariamente bom, né? Essas brincadeiras, né, que as músicas vão acabar fazendo, né? É maravilhoso. Muito bem, Dorim. Entra após isso, então. Entra após Edinaldinho
e Erivelto Martins. Vamos ver o que você separou pra gente hoje. Eu trouxe uma canção que não é necessariamente da minha formação. Eu confesso que é uma seara e é um autor que entrou na minha vida um pouco tarde. Eu já era um pouquinho mais velho. E é a canção E Que as Crianças Cantem Livres, do Taiguara. E o Taiguara atualmente é um cantor, compositor que reverbera muito em mim e que faz muito sentido, sabe? Essa é uma música de 73, que é uma espécie de hino a uma utopia que em 73 parecia tão longe, né? Que a gente está falando ali dos anos de chumbo e a gente está falando de um autor que é o Taiguara, né? Que foi considerado o compositor mais censurado da história da MPB, que depois saiu do Brasil, depois vai voltar após redemocratização e vai falecer cedo demais. E essa canção, Que as Crianças Cantem Livres, é uma das, ao meu ver, um dos maiores hinos à compaixão, à solidariedade, aos valores não necessariamente religiosos, a valores humanos, sociais. E é uma daquelas músicas que você ouve e faz você ter orgulho de ser humano, né? Faz você ter orgulho de compartilhar assim a existência ao lado de pessoas que você gosta e que compartilham desses valores, né? E a música é lindíssima e tem, inclusive, se vocês procurarem no YouTube, quando o Taiguara volta ao Brasil pós-redemocratização, ele vai fazer algumas apresentações e ele canta essa música voltando ao Brasil e ela assume um significado completamente diferente daquele de 73. E é uma coisa lindíssima, assim, é de arrepiar completamente. E o refrão da música, né, diz assim: o amanhã é seu, que vai sendo repetido: o amanhã é seu, o amanhã é seu, o amanhã é seu, vai se tornando amanheceu, de amanhecer. É uma das coisas mais lindas que existem, né? Ele diz: há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens para o seu tempo de viver, e que as crianças cantem livres sobre os muros. E acho que é uma canção que sintetiza assim o meu, de uma certa forma, o meu momento, e não só o meu momento, uma espécie de ethos, uma espécie de ética militante, uma ética de vida, enfim, uma filosofia não só para mim, como para a sociedade, né? E não é aquele discurso vazio, muitas vezes, de uma certa direita, né, que usa as crianças como, como que eu posso dizer, Vinde a como mim as criancinhas, né? uma direita que usa as crianças como marionetes ali, né, para fazer um jogo emocional. Não, que as crianças cantem livres do Taiguara é que as crianças são nada mais do que a semente do futuro, né? São as próximas gerações. Então que a gente possa ter liberdade, enfim, é um projeto futuro, né? Não é uma mera demagogia se utilizando da infância como a direita é mister, né, em fazer há mais de 50 anos. Não tem um apelo piegas, é simplesmente que as crianças cantem livres, ou seja, que o futuro seja livre. Não, sensacional, né? E que o passado abre os presentes para o futuro. Taiguara é um negócio fora de série, é muito bonito, muito, muito, muito bonito. Acho que arrasou no primeiro lugar, muito bom. Cara, um gênio, cara, um gênio. Taiguara também Taiguara merece muito mais reconhecimento do que tem. Também é um cara muito esquecido, quase ninguém. O Kleber trouxe, né? O Kleber Mendonça, o cineasta, trouxe o Taiguara no Aquarius, que aí deu um boom, assim, das pessoas irem atrás para ouvir o Taiguara, e muita gente não conhecia e tal. E Taiguara, enfim, um militante e um artista e um letrista exemplar, né? E ele, de certa forma, abriu mão desse panteão, porque esses dias, essa semana mesmo, eu tava vendo uma entrevista com o Toquinho, e, poxa, o Toquinho foi aprendiz do Paulinho Nogueira, né? Um baita violonista, os dois, né? E o Toquinho falando, cara, o Taiguara foi um cara fundamental no começo da minha carreira. Ele contando, e eu nem sabia disso, que o Toquinho e o Taiguara dividiram muitos palcos ali no começo da carreira. Aí o Toquinho, né, hoje em dia falando, ele diz assim: ah, mas o Taiguara depois foi muito para aquele lado dele, lado de extrema esquerda, e ou seja, o Toquinho Puta, o que Toquinho bosta, já né? desmerecendo, né? Dizendo, puxa, ele tinha um baita potencial, mas ele foi muito para aquele lado político e acabou perdendo aquele talento todo e tal.
Ah, pois na segunda temporada do Acorde, Toquinho, se você ouviu o Acorde, que eu duvido, você vai ouvir sobre Taiguara, meu amigo. Que afinal de contas, uma folha qualquer é só uma folha qualquer, né? O Taiguara tem uma capacidade de fazer canções engajadas com metáforas que ninguém usou, né? Tipo, que foge, uma linguagem que foge dessas canções tradicionais da esquerda, né? Que às vezes tem bom, enfim, que um dia também nunca ninguém tinha usado, mas que depois virou meio uma coisa, né? Meio tradição, né? E o Taiguara vem reinventar essas palavras, né? Ele vem usar essas palavras, assim, de uma maneira muito nova e mantendo a tradição, né? Que a canção dele pro Prestes, gente do céu, é maravilhosa. Muito bem. Acabamos? Pô, então como é que ficou o top 1? Vamos repassar as listas, vai, pra gente fechar o episódio. Dani, fala a sua lista de 5 do quinto ao primeiro. Rapidinho. Assim, ó, rapidito. Admirável Gado Novo, Zé Ramalho. Depois, Arriba Queimando el Sol, Violeta Parra. Depois, Esse Mundo é Meu, do Sérgio Ricardo. Depois, Mercedes Sosa, Canção Como Todos. E o primeiro, O Povo da Periferia, do Enidinaldinho. Muito bem, muito bem. Lucas Dorinha, sua lista, então, do quinto ao primeiro, por favor. Vamos lá. Holy Mountains, do System of a Down. Fuzilados da CSN, do Garotos Podres. Salvem Eu Salvador, do Inocentes. Fogo no Pavio, do GOG. E por fim, Que as Crianças Cantem Livres, do Taiguara. Pesado, pesado. A minha, então, pra fechar. China is a Punk Rocker, dos Ramones. Times They Are Changing, do Mr. Bob Dylan. Cálice, Chico Buarque. América Latina Obrera, de Mi Pana ali primeira. E, em primeiro lugar, com a coroa, Ave Maria no Morro, de Erivelto Martins, na voz eterna de Dalva de Oliveira. Essas foram as 15 canções da vida dos integrantes do Acorde, dos Accorders, se vocês quiserem assim, jovens millennials, ok? Geração Z. E esse programa tá chegando ao final. E fechamos esse programa especial, que fechou com chave de ouro aí a primeira temporada do podcast das Canções do Povo. Não se esquece que a gente volta com a segunda temporada, com novidades, com mais coisas especiais para vocês. Espero que vocês não nos abandonem, porque nós seguiremos aqui, firmes e fortes, para levar a mensagem a vocês, queridos ouvintes. Um grande abraço a todos, até a segunda temporada e tchau! Bola é moda, chega aqui já era. É tipo aquela música do Raul, né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Acho que a internet do Lu acabou. Aí, achei o que eu fiz aqui, ó. Ai, velho, podre. E fica bom, não fica ruim, não. Mas é isso. Amor, amor e amor pelo povo brasileiro.